Olá, tudo bem? Eu sou o professor Welson. Essa é a nossa primeira aula da disciplina Teoria e Metodologia do Ensino de Ciências Naturais. Vocês receberão duas aulas. Junto com essas duas aulas, o material da disciplina e uma avaliação da disciplina. O objetivo principal dessa disciplina é o aluno entender, o aluno compreender por que existe o ensino de ciências na escola, de onde é que vem esse ensino de ciências do ponto de vista brasileiro, mas também do ponto de vista mundial, de onde vem essa demanda para a escola e o que isso tem a ver com nossos dias atuais. Basicamente esse é o objetivo principal, é você entender de onde vem e o que isso representa para os nossos dias atuais. Essa disciplina ela foi dividida em dois pequenos vídeos, né? Ela será dividida em dois pequenos vídeos. No primeiro, nós vamos ver a história do ensino de ciências, por que ensinar ciências, os parâmetros curriculares, vamos ver os conteúdos e os objetivos. No segundo momento, nós vamos ver a criança dentro desse ensino de ciência, a formação de professores e a metodologia. Tudo bem? Vamos lá. A história do ensino de ciências, eu separei essa história em 3 ou 4 momentos para ficar melhor o entendimento. De 1500, que foi o nosso descobrimento, até o século, mais ou menos o século XIX, nós tivemos acontecimentos muito tímidos do ponto de vista do ensino de ciências. Por isso que deu para fazer esse recorte tão grande assim. Durante os primeiros séculos após o descobrimento, a educação no Brasil era controlada pelos jesuítas. Nós sabemos que os jesuítas ficaram aqui 210 anos, onde eles foram substituídos através de uma intervenção do Marquês de Pombal, pelas reformas pombalinas, né? Então, essas reformas, uma delas foi alterar, modificar o jeito de tratar a educação na colônia. E aí, depois de mais de 2 séculos, os jesuítas foram substituídos, né? E aí, durante esse tempo aqui, o ensino de ciência, basicamente, ele foi um ensino de ciência incipiente, muito tímido, ainda muito diferente do que havia no restante do mundo, quando eu digo, do mundo conhecido até então, e do mundo que tratava a educação como algo regular. Então, assim, tendo como enfoque a alfabetização e a catequização, os jesuítas estavam preocupados em alfabetizar e catequizar os índios, né? Ou seja, fazer com que esses índios se transformassem em católicos, né? E esse ensino de ciências ficou à deriva e a importância não era isso no momento. Havia algumas iniciativas realizadas fora da escola, como, em 1772, a criação da Sociedade Científica do Lavradio. O que significa? Era uma ciência voltada para a lavoura, uma ciência voltada para a roça, realmente, para que as pessoas entendessem quando deveriam plantar, o que deveriam plantar em determinada terra. Então, era uma ciência voltada para a Sociedade Científica do Lavradio. Em 1821, a abertura para o público das exposições do Museu Real, sediada no Campo de Santana, inaugurada em 1818, hoje conhecido como Museu Nacional da UFRJ. No mesmo período, palestras eram realizadas por cientistas para alguns membros da elite e até mesmo Dom Pedro II. Então, nós não tínhamos o ensino de ciência propriamente dito, nós tínhamos palestras, nós tínhamos exposições, nós tínhamos uma ciência voltada para a agricultura. Agora, em 1837, o conteúdo de ciências foi incluído no currículo do ensino secundário, atual 6º ao 9º ano do ensino fundamental, no Colégio Pedro II, que provavelmente seguia a pedagogia tradicionalista. E aí o texto fala provavelmente, mas certamente usava, porque nesse momento a pedagogia tradicionalista ela era a pedagogia utilizada para ensinar tudo que a escola entendia que deveria ser ensinado para aqueles que ela entendia que deveriam aprender. E aí eu fiz um recorte de 1940 a 1960, vocês percebam que o primeiro recorte ele foi bem maior, né? Ele foi praticamente 4 séculos,
mas é porque não aconteceu nada de interessante ali que a gente possa registrar. Agora, de 1940 a 1960, nós tivemos vários acontecimentos que sim, vale a pena registrar, vale a pena discutir esses acontecimentos. Em 1946, pelo Decreto Federal 9.355, foi instaurado o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, o IBECC, na Universidade de São Paulo. Sua função foi tornar o ensino de ciência mais prático e atualizar os conteúdos dos livros texto de ciência. Então nós tínhamos livros, chamado livro-texto, livro didático, e esses livros eram lidos e repetidos e decorados, e ainda hoje, infelizmente, permanecem em algumas escolas. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas em 1946 foi criado um instituto dentro da universidade que pudesse dar uma praticidade, que pudesse dar mais substância para essa disciplina. Não só livros, mas experimentos. E aí, isso fez com que o ensino de ciência começasse a ser algo mais prático no Brasil, coisa que já estava acontecendo no restante da Europa, da América Central e América do Norte. Nós tínhamos essas iniciativas já na Ásia. Contudo, apenas durante a década de 50, o ensino de ciências se solidificou no Brasil, mas a disciplina ainda era ministrada de forma expositiva, com livros didáticos desatualizados, baseados em textos europeus e sem muita utilização de atividades práticas. Aqui um parênteses. Em 1930, nós tivemos a criação do Ministério da Educação, pelo Getúlio Vargas. Então, a década de 30 ela foi muito próspera do ponto de vista institucional. Nós tivemos a criação do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, que eram os dois juntos. Nós tivemos a criação da USP, de centros universitários no Brasil, a solidificação desses centros universitários. Então, nós tínhamos uma ciência nascendo em 1930, na década de 30, uma ciência nossa. Ou seja, era a primeira vez que o Brasil estava se preocupando com dados seus, com a sua realidade, para entender melhor o seu povo. Só que na contramão disso, nós temos o ensino de ciência ainda baseado em livros europeus, principalmente europeus, que falavam de realidades distantes da nossa. Então, era como se eu tivesse uma ciência de pesquisa nacional, mas o ensino de ciência estrangeiro, né, que não refletia a nossa realidade. Com a promulgação da Lei Diretrizes e Bases de 61, as aulas de ciências passaram a ser ministradas obrigatoriamente, só em 61, nas duas últimas séries do antigo ginásio, o 8º e 9º ano do ensino fundamental, e aumentada substancialmente a quantidade de horas no ensino colegial, que é o atual ensino médio, só em 1961. Nesse período, o ensino ainda era marcado pela perspectiva tradicionalista, na qual um grande volume de conteúdo era transmitido em aulas expositivas. O conhecimento científico era tomado como verdade absoluta e as avaliações se baseavam nos questionários apresentados no livro texto. Olha, nós estamos falando da década de 60, só que nós temos vários autores que usam essa expressão que o Brasil não é um só Brasil, são vários Brasis, né? E é uma verdade. Eu estudei na década de 90 um conteúdo de ciência no interior do Piauí muito parecido com esse aqui que nós estamos retratando na década de 60 para os grandes centros do Brasil. Mas como nós temos vários Brasis, ainda hoje acontece isso que eu estou tratando aqui como passado, como história do ensino de ciência. Mas ainda hoje nós temos escolas voltadas ainda para essa parte tradicionalista, que ainda entende que o ensino de ciências são aulas expositivas, que você vai ler um livro que está lá e vai fazer um questionário, os alunos vão responder e está tudo resolvido. Então o ensino de ciência é muito mais profundo do que isso, a gente vai ver durante essas duas aulas, mas só é para denunciar aqui que nós temos vários Brasis realmente, e de que isso que aconteceu na década de 60 que nós estamos registrando, aconteceu comigo na década de 90, deve ter acontecido com alguns de vocês nos anos 2000, deve estar acontecendo hoje ainda no Brasil, porque
porque nós temos problemas diversos dependendo da nossa região. Então, eram aulas expositivas, não é que denunciando que a aula expositiva seja algo ruim, não. A aula expositiva ela é necessária em qualquer nível, só que ela não pode ser apenas a aula expositiva, principalmente no ensino prático como é o de ciência. E aí eu fiz um recorte de 64 a 96, por quê? Porque na década de 60 nós temos duas décadas de 60, nós temos uma antes do golpe de 64 e uma depois do golpe, né? Em 1964, houve a instauração da ditadura militar nela. O objetivo do ensino era formar técnicos e trabalhadores, importantes peças para o desenvolvimento do país, tendo o ensino de ciência papel profissionalizante e descaracterizado. Então, o ensino de ciência, que até a década de 60 imagina que ele nasceu na década de 30, com a criação da USP, a criação do MEC, Ministério da Saúde, de centros universitários, a preocupação do Estado em criar leis, em 1961, que desse a obrigatoriedade a esse ensino, junto com centros de pesquisa das universidades, alimentando esse conteúdo. Em 64, nós tivemos um rompimento disso, quando os que estavam à frente do Estado, do governo, entenderam que isso era ruim, porque trazia uma discussão sobre a realidade brasileira. Imagina só, eu estar durante uma ditadura e permitir que os centros de ciência, as aulas de ciência, discutissem a realidade brasileira. Isso seria um tiro no pé, isso seria um suicídio político para aquele grupo que estava à frente do Estado. Então, o ideal era trabalhar a parte de ciência, mas voltada para profissionalizar os trabalhadores, dar oportunidade para os trabalhadores entenderem esse mundo científico, tecnológico e se beneficiar dele através do trabalho, né? Do mercado de trabalho. Mudanças profundas no ensino de ciências surgiram em 71, ainda da ditadura militar, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases sob a ditadura militar, e depois foi revogada pela LDB só em 96. Pela Lei de 71, as ciências passaram a ser uma disciplina obrigatória durante todo o ensino fundamental. Isso foi bom. Ainda durante a década de 70, surgiu a perspectiva de que o aluno deveria experimentar as ciências por meio de método científico, ou método da descoberta, ou ciência posta em prática para a formação de futuros cientistas. Durante a década de 80, muitas discussões sobre o ensino de ciências foram levantadas, algumas norteadas sobre a visão piagetiana, cognitivista e construtivista. Então nós tivemos durante a ditadura militar, o início da ditadura militar, preocupado em profissionalizar essas pessoas, mas ao mesmo tempo a ditadura militar entendeu que o mundo inteiro estava se desenvolvendo através de cientistas. Nós estávamos durante a Guerra Fria, imagina. Quando foi que aconteceu a Guerra Fria? De quando? Depois da Segunda Guerra Mundial, até a queda do Muro de Berlim, onde foi o símbolo da derrota comunista da União Soviética. Então, aqui contextualizando rapidamente. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em dois. Os Estados Unidos, de um lado, representando o capitalismo, e a União Soviética, do outro, representando o comunismo. Então, essas duas formas de ver a sociedade, de ver a economia, a política, o poder, de certa forma disputaram no cenário mundial, a ida do homem à Lua, essa corrida espacial. E aí, entenda que corrida espacial não é para saber quem é que chega primeiro lá na Lua ou em Marte, qualquer coisa do tipo. É porque para chegar lá eu tenho que desenvolver tecnologia, ciência, eu tenho que formar cientistas. Então, o país que conseguisse chegar lá, ele estava provando que ele tinha ciência, ele tinha conhecimento o suficiente para fazer qualquer coisa que ele quisesse do ponto de vista prático aqui na Terra. Então, construíram bombas atômicas, o mundo esteve em Guerra Fria porque eles disputavam, eles não lutavam entre si, mas a União Soviética e Estados Unidos lutavam
por territórios em outros países, como Cuba, a própria China, América Latina inteira. A ditadura militar, ela veio com isso. Então, qual era a ideia da ditadura militar? A ditadura militar era preservar o Brasil do assédio comunista, né? Então, por isso que a ditadura de 64 ela teve o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiaram a ditadura de 64 por medo da União Soviética ajudar a instalar aqui uma nova Cuba, que já estava ali no quintal dos Estados Unidos desde a década de 50. Então, é só contextualizando aqui para vocês entenderem que o papel do cientista era um papel muito maior do que qualquer outro personagem durante a Guerra Fria, que se estendeu da década de 40 até o final da década de 80, né, em 89, 90, onde a União Soviética se desfez e os estados que constituíam a União Soviética foram em busca da sua independência. Então, é para vocês entenderem que esse papel era muito grande. A ditadura militar, entendendo isso, ela começou a entender que o aluno tinha que estudar método científico, a método da descoberta, experimentar a ciência para que eu formasse novos cientistas, para que o Brasil corresse atrás desse prejuízo tamanho que nós estávamos vivendo. Então, durante essas décadas inteiras de ditadura militar, nós tivemos sim a preocupação de formar cientistas que pudesse dar ao Brasil uma segurança militar, uma segurança alimentar, porque nós tivemos aí também uma revolução no campo durante a década de 70, principalmente a década de 60 e 70, nós tivemos a Embrapa, nós tivemos organismos do Estado desenvolvendo a lavoura a ponto do Brasil se tornar hoje um dos 3 maiores produtores de alimentos do mundo. Então, o Brasil tem uma produção de alimento que, junto com os Estados Unidos, alimentam 1/5 da humanidade. Isso é brilhante do ponto de vista estratégico do Brasil, né? É uma estratégia de sobrevivência do Brasil, porque o Brasil é responsável por alimentar o seu povo, 30 milhões, é claro, mas também alimentar o restante do mundo. Só para contextualizar vocês como é que estava a ciência naquela época. Então, a história do ensino de ciências de 96 aos dias atuais. Em 96 foi aprovada uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB 9394/96. No ano seguinte foram criados parâmetros curriculares nacionais, a gente vai falar um pouco sobre eles daqui a pouco. Os 2 documentos instruíam que a escola tinha o papel de formar alunos capazes de exercer plenamente seus direitos e deveres na atual sociedade. Exercer seus direitos e seus deveres, começa aí a ideia. Ao longo dos anos foram elaboradas diferentes políticas educacionais. A mais recente é a BNCC, de 2017 e 2018. Ela define as aprendizagens essenciais que os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases 96. O PNE de 2014, que vai terminar ano que vem, 2024, e fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais, as DCs de 2013. Nos últimos anos, ficou clara a necessidade da relação entre o ensino de ciências, sociedade e tecnologia e as questões ambientais. Eu só coloquei isso aqui para vocês compreenderem que hoje, a gente vai falar mais na segunda aula e agora no finalzinho também, mas é que hoje o ensino de ciências ele precisa estar preocupado com a tecnologia e as questões ambientais. Como que eu posso utilizar a tecnologia que eu tenho para preservar o meio ambiente, para prolongar a vida humana na Terra? Porque quando você preserva o meio ambiente, a ideia de achar que isso é um fim está errado. A preservação do meio ambiente é um meio para que a vida aqui, a vida humana, a vida de todos os outros animais, ela seja possível. Então, é deixar possível a vida aqui que me faz preservar o meio ambiente. Então, a ciência hoje, ela precisa estar com 2 olhos.
Um voltado para as tecnologias e outro voltado para as questões ambientais, né? E esses dois olhos, eles não olham para lugares diferentes, para o mesmo lugar, para a sobrevivência humana, sobrevivência animal na Terra. Tá bom? Então, é essa sobrevivência, é atrás dessa sobrevivência que o ensino de ciência precisa estar. Ensinar o meu aluno a compreender melhor o lugar onde ele está e entender as questões básicas de ciência para ele poder sobreviver, para ele poder prolongar a sua vida na Terra. Por isso que em ciência se fala de saúde, de alimentação, de preservação, de novas tecnologias, por aí vai. Por que ensinar ciência na educação infantil nos anos iniciais? Primeiro, o que é ciência? Ciência é o conjunto ou soma dos conhecimentos humanos adquiridos por meio de observação sistemática, de pesquisa e de métodos e linguagens próprios, os processos da ciência. Então, são esses os processos da ciência. A ciência tem uma linguagem própria, ela tem uma sistematização, eu não posso pesquisar de todo jeito. Ela tem um campo, o campo de estudo da ciência, o campo de estudo sistematizado, voltado para qualquer ramo do conhecimento. Esse é o conceito básico de ciência. Quando eu defino um objeto de estudo, sistematizo sobre qualquer ramo do conhecimento, o nome disso é ciência. Mostrar a ciência como conhecimento que colabora para a compreensão do mundo e suas transformações, para reconhecer o homem como parte do universo e como indivíduo, é a meta que se propõe para o ensino da área na escola fundamental. Outro motivo para o ensino de ciência nos nossos dias está relacionado às mudanças no âmbito da produção, em razão do avanço da ciência e da tecnologia, tem gerado uma situação de competitividade no mercado mundial. Sua grande importância consiste, ao mesmo tempo, em elevar o nível do pensamento dos estudantes e em permitir-lhes o conhecimento da realidade. A ciência está necessariamente ligada aos interesses humanos, às intencionalidades, às finalidades humanas. Cabe à escola a seleção dos conhecimentos produzidos pelas diversas ciências e suas ramificações. Haja visto que, no tempo escolar, somente alguns conteúdos serão tratados. Não tem como eu tratar durante a escola de toda a produção científica. É impossível. Cabe à escola, baseado nos objetivos que essa escola tem de formação humana, entender quais os conteúdos mais importantes. Claro que eu tenho que levar em consideração o macro e o micro, né? Por exemplo, eu vou ensinar preservação do meio ambiente numa escola no interior do Piauí ou do Maranhão. E eu tenho uma cidade que não tem saneamento básico. Eu tenho uma cidade que tem esgotos a céu aberto. Eu tenho uma cidade que o lixão é ali, onde todo mundo entende que é lixão. Eu tenho uma cidade que não tem um recolhimento, uma coleta de lixo, minimamente. Eu vou discutir nessa cidade com os meus alunos o aquecimento global, certo? Eu preciso discutir o aquecimento global com os meus alunos nessa cidade. Mas notem que tem algo muito mais importante e urgente para ser discutido ali. Eu tenho que discutir para eles entenderem o que é efeito estufa, como se polui o meio ambiente, etc. Mas eu preciso demonstrar para eles que compreender a realidade e formar um sujeito que sabe agir sobre a realidade é muito mais importante do que você conhecer o efeito estufa ou algo do tipo. Então, a formação, a seleção desses conteúdos cabe muito à escola voltada para discutir problemas do dia a dia daquelas pessoas, para que elas entendam que a ciência está voltada para a sua vida também. A ciência não é algo distante. Não, a ciência é voltada para a sua vida. E aí o professor pode fazer visitas a esses locais, claro, com maior cuidado, para que eles compreendam qual o risco daquilo ali. Pode levar profissionais da saúde, para eles compreenderem melhor tudo aquilo.
Parâmetros curriculares nacionais, a gente vai para o finalzinho da aula já agora, da nossa primeira aula. Eu vou colocar os nossos PCNs, que eu sempre digo, basta dar uma olhada nos PCNs e na BNCC que você entende o que é que tem que ser ensinado em ciências. Nessa primeira aula eu estou sendo um pouco mais teórico, na segunda eu vou voltar um pouco mais para a prática para vocês entenderem melhor. Ao final do ensino fundamental, os alunos deverão estar aptos a ampliar suas capacidades de compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante e agente de transformações do mundo em que vive. Exatamente isso que eu agora acabei de falar do lixão, da sociedade, se é que ele existe, quanto ele prejudica. E identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e condições de vida no mundo de hoje e em sua evolução histórica. Formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir de elementos da natureza, elementos das ciências naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar. Saber utilizar conceitos científicos básicos associados à energia, matéria, transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida, os conceitos básicos de ciência. Saber combinar leituras, observações, experimentações, registros e etc. para coleta, organização e comunicação e discussão de fatos importantes. Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para a construção coletiva do conhecimento. Muito importante esse ponto, porque geralmente um cientista, antigamente, um cientista descobria as coisas sozinho, né? Você tinha quem descobriu o rádio, quem inventou a lâmpada, quem inventou o rádio, quem inventou a lâmpada, quem inventou a televisão, quem inventou o computador. Nós tínhamos sempre um grupo reduzido, ou uma pessoa só. Mas hoje nós temos um grupo bem maior, hoje é um grupo de pessoas, é um coletivo que descobre, é um grupo de pesquisa, né? Porque hoje é muito mais complexo e a demanda é muito mais rápida. Ninguém espera uma demanda social, não espera 3, 4 anos por a solução de uma coisa. Nós tivemos aí a vacina da Covid, por exemplo, nós tivemos uma resposta de laboratórios, uma resposta da ciência muito rápida, porque era um caos que estava acontecendo, então tinha que ter uma resposta. Uma só pessoa não ia descobrir aquilo. Tem que ser uma equipe bem maior para cada um ir para uma hipótese e aquilo ser descoberto rapidamente. Compreender a saúde como bem individual e comum que deve ser promovida pela ação coletiva. A saúde é coletiva. A saúde não é individual. Se você pega uma gripe, por exemplo, e não tem o cuidado devido, aquela gripe vai se espalhar rapidamente. Na sua casa, por exemplo. Se você pega a Covid, deu um exemplo, deu uma aula para nós sobre isso. Se você lavasse as mãos, usasse máscara, você contaminaria menos gente do que se fizesse o contrário. Compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, distinguindo usos corretos e necessários daqueles prejudiciais ao equilíbrio da natureza e ao homem. Então, o limite está na boa convivência, né? Então, a sustentabilidade, ela significa isso. É o homem produzir o seu sustento, por mais supérfluo que isso possa parecer em alguns casos, mas sem agredir tanto a natureza que ele não possa vir depois a estar sem ela. Porque a natureza ela é fonte de recursos naturais para o homem e fonte de equilíbrio. Se eu retiro todos os recursos naturais da natureza, eu estou criando um desequilíbrio que vai fazer com que eu fique sem aquele recurso a longo prazo e também fique sem o equilíbrio natural. A gente pode ver isso quando você constrói em áreas que não são áreas propícias à residência. Por exemplo, você constrói a margem do rio. Você pode viver ali 20 anos sem ter uma cheia daquele rio. 20 anos depois, o rio invade sua casa, invade tudo que está ali, destrói, mas é porque ali foi criado um desequilíbrio, né? De certa forma, nós não respeitamos o espaço do rio.
Então houve um desequilíbrio e ele vai criar um desequilíbrio para nós também. Então o ideal é respeitar a natureza, claro, se beneficiar da natureza, mas com respeito e com sustentabilidade. Para finalizar, nós temos os conteúdos segundo os parâmetros curriculares. Os conteúdos devem se constituir em fatos, conceitos, procedimentos, atitudes e valores compatíveis com o nível de desenvolvimento intelectual do aluno, de maneira que ele possa operar com tais conteúdos e avançar efetivamente nos seus conhecimentos. Os conteúdos devem favorecer a construção de uma visão de mundo que se apresenta como um todo formado por elementos interrelacionados, entre os quais o homem, agente de transformação. Os conteúdos devem ser relevantes do ponto de vista social e ter revelado seus reflexos na cultura para permitirem ao aluno compreender em seu cotidiano as relações entre o homem e a natureza mediadas pela tecnologia, superando interpretações ingênuas sobre a realidade à sua volta. Então, cabe à ciência dar ao homem um conhecimento científico que vai fazê-lo superar algo místico. Por exemplo, a gente aqui no Nordeste diz, tá bonito para chover, né? A gente olha ali e diz, tá bonito para chover. Ou seja, há uma previsão de chuva baseada no conhecimento que você tem da sua vida. Então você olha e você diz que aquilo é algo, tá ali pronto para chover. A ciência, ela vai te dar o mesmo conhecimento, a mesma previsão, só que do ponto de vista científico. Ela vai dizer por que quando está daquele jeito, por que tem uma previsão de chuva. O que está acontecendo ali em cima, que aquela nuvem branca fica escura e que vai chover. Então, esse conhecimento científico faz com que você não fique refém apenas daquilo que você está vendo, mas daquilo que você conhece sobre o que você está vendo. O conhecimento, ele tem a ver com ciência por isso, porque eu não vou mais estar refém apenas daquilo que eu vejo. Exemplo, e quando estiver à noite que você não conseguir ver a nuvem? Ah, professor, não vou ver as estrelas. Mas se tiver cobrindo as estrelas forem nuvens que não forem de chuva. Tá entendendo? Então, assim, o ideal é que eu conheça além do que eu vejo do senso comum, mas que eu conheça profundamente aquilo. E isso quem vai dar para nós é o ensino de ciência. Tudo bem? Na aula seguinte, nós vamos tratar um pouco mais sobre a criança, a formação de professores e algumas sugestões de atividades, tá bom? Muito obrigado até aqui pela compreensão de vocês. Tenham bons estudos, respondam à atividade e até a próxima, se Deus quiser.